galera, bem-vindos ao Subjetivando, o primeiro podcast da psicologia. Eu sou a Gabi e, como sempre, partiu terapia. E eu sou o Davi, e se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Aproveitando vocês aqui, tá lindo, né? Aproveitando para falar para vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais, o Instagram, seguir a gente também no Spotify, seguir a gente e se inscrever no canal do YouTube aqui do Subjetivando Podcast, comentar nos outros vídeos também, vai estar tudo no QR Code aqui no vídeo. E agora com a gente aqui uma grande convidada que já apareceu no nosso primeiro episódio de podcast, é uma pessoa que a gente gosta muito, a professora Maria Helena Touro. Isso mesmo, se você não conhece a prof, volta lá no primeiro episódio, que tem umas coisas bem legais de testes projetivos, que você vai conhecer mais profundamente esse ser de luz na nossa vida. Isso mesmo, show de bola. Seja muito bem-vinda de volta, prof, sempre bem-vinda, que olha, o cenário novo hoje. Exatamente, a Unigrã tá de cenário novo, Novíssimo. Maravilhoso, a gente gostou muito, tá coisa linda, hein, gente? Obrigada, gente, obrigada pelo convite. E nosso tema de hoje é o quê? O filme Divertidamente, muito fofinho, aquele filme necessário, se a gente parar pra pensar, necessário pra gente entender sobre o nosso mundo interno, né? E ele é uma animação e o Davi vai contar um pouquinho sobre esse filme para que a gente possa contextualizar você que tá nos assistindo. Isso aí, pessoal. O filme Divertidamente, ele acontece com a nossa protagonista, que é uma menina de 11 anos, a Riley. E ela sai da cidade dela com os pais, sai de Minnesota, que é uma cidade, não lembro agora onde fica, mas sai de Minnesota e vai para São Francisco de mudança com os pais por causa do trabalho deles, né? E durante o enredo da história conta como as emoções dela funcionam, né? Então a gente vai para dentro da cabeça da personagem e a gente começa a entender como funcionam as emoções da tristeza, da raiva, do nojo, do medo e da alegria. Então agora a gente vai deixar um pouquinho com a prof para ela poder se apresentar, para quem ainda não conheceu ela, né? Tá começando por esse episódio. E também para falar um pouco sobre o que ela acha, já que é um filme que ela gosta muito, que eu sei disso. Muito bem, obrigada, gente. É uma honra estar aqui novamente. Quero dizer que esse podcast está arrasando, né? Estou ouvindo todos eles, então não perca nenhum episódio. Isso aí, né? Todo mundo tem que fazer isso. E estamos hoje respondendo a pedidos, né? Isso Porque aí. foi né, um pedido trazido por vocês, né? Que a gente fizesse algumas análises de alguns filmes. Então, a gente vai começar com esse, né? E depois nós teremos novas possibilidades aí, der certo, né? vários filmes bons. E aí escolhemos Divertidamente. Nossa, muito batido, né? Não, é um filme inesgotável, não é mesmo? Exatamente. Desde 2015, como as nossas memórias. inesgotável. É um Divertidamente inesgotavelmente, né? Porque a cada vez que nós assistimos, tem coisas interessantíssimas ali, né? E tem laços muito, muito maravilhosos, assim, com a psicologia, com as várias abordagens que nós temos. Então, é isso que a gente vai tentar pensar aqui hoje, né? Juntos, trocar algumas ideias, né? Mas, claro que todas as análises que são feitas são visões, né? São parcelas do filme todo que a gente acaba utilizando e coloca a nossa visão. Mas, como a gente disse, é inesgotável de sentido, né? Um filme é bom por isso. Né? Porque cada um pode ver, pode construir a sua própria análise, né? Então, aquilo que a gente vai estar dizendo hoje é aquilo que a gente pensou, né? E o óculos que a gente está usando para olhar para essa obra de arte, né? Show de bola. E já que esse filme retrata o mundo interno, a cabeça da Riley, o que esse filme pode dizer sobre o nosso mundo interno, professora? Sobre os nossos sentimentos, sobre o nosso interior? Olha só, eu gosto muito de olhar para essa produção, eu sou muito fã das animações, inclusive, e vejo assim, que dentro da gente existe, de fato, algumas forças, né? Então, talvez a gente vai usar aqui, né, um pouco do viés psicanalítico, que é aquilo que eu trabalho mais, que eu estudo mais. Então, eu costumo ver aquela cabine de comando, né, como o nosso mundo psíquico, e todo aquele movimento que a alegria e a tristeza fazem, e todos aqueles outros sentimentos, né, esse movimento seria essas forças internas que a gente tem. Né? Então, de repente, poderíamos pensar uma pulsão de vida, Sim, né? Exatamente. Como a alegria, e uma pulsão de morte ali com a tristeza, né? Lembrando que a pulsão de morte não é uma tendência à morte, né? Não é uma força dentro da gente que quer morrer, né? Mas é uma força que pensa assim, menos é mais.
Com certeza. É muita tristeza isso, né? Ai, não vamos lá não, né? Vamos ficar aqui, né? A gente não vai conseguir, não vai dar tempo. Isso, então nós temos sempre esses dois movimentos. Uma instância que é mais ativa da construção, que a gente poderia entender como alegria, e tem também aquela força que às vezes é um pouco destrutiva, é um pouco monótona, é um pouco apática, que quer nos levar para uma possibilidade de uma vida não tão agitada. É mais ou menos isso. Correr atrás. E é muito interessante pensar que essas emoções quanto a alegria, tristeza, ou as que não são tão exploradas no filme, que é o medo, o nojo e a raiva, elas estão ali e elas fazem parte das memórias que são guardadas pela Riley, né? Então, a gente vê o tempo todo as bolinhas que são as memórias dela. E essas memórias, elas são tratadas dentro do filme como um pendrive que você coloca lá na mesa central e ela te passa uma memória antiga de um momento, e elas são sempre coloridas, que pelo que deu para entender, toda essa memória, ela é regada de uma emoção, seja ela triste, de raiva, de alegria, de medo. Pode falar um pouco sobre isso, prof, dessa relação entre a emoção e uma memória, por exemplo? Acho que a gente pode partir do que é uma emoção, primeiramente, para depois a gente entender essa relação entre os dois. Acho que é interessante a gente conceituar primeiro e o que são emoções e sentimentos e afetos e nananã, para que a gente possa entender essa relação também, né? Porque às vezes algum sentimento não é necessariamente alguma outra coisa, né? Para entender a relação. Show de bola. Ótimo. A gente inclui as emoções, os sentimentos, né, as paixões, dentro do que a gente chama de vida afetiva, né? Isso tudo compõe os nossos afetos. O que acontece ali naquela primeira cena com a Riley, né? É uma tela branca e aí, de repente, tem os olhinhos se abrindo, né? Como se a Riley estivesse ali naquele primeiro contato visual, né? E o que ela vê, né? Os pais. Aqueles pais, né? Aqueles pais ali em cima dela, fazendo todo aquele manejo, aquela manobra, aquela emoção, né? De ter ali um bebezinho. Então, a gente pode compreender que, de fato, a vida afetiva começa aí, né? Começa desde do nascimento. Existe, sim, uma vida afetiva intrauterina, né? Que os teóricos dizem, de fato, sobre isso. Mas o nascimento, né? A chegada desse bebê e o acolhimento que as pessoas ao redor fazem com esse bebê, né? Dá start à vida afetiva, né? E aí, a partir disso, aquela tela branca começa a vir já as bolinhas, registra, né? Desde das primeiras experiências, né? Dos primeiros momentos de vida, né? Então, ali a gente já tem memória cheia de afeto, né? E aí, aquelas memórias já começam a fazer um grande sistema, né? Já vem a alegria ali, né? Pra manobrar tudo isso, né? À medida em que esse bebezinho vai crescendo, as outras emoções vão aparecendo de fato, porque aí ele vai tendo contato, né? Com esse outro. O outro vai tentando conduzir com ele, né? Olha, você tá bravo, né? Quando o bebezinho tá chorando, a gente vai traduzindo, né? Exatamente. Oh, você tá com raiva. Nossa, você tá com fome. Então, toda essa linguagem, todo esse outro vai fazendo essa introdução do bebê, né? E a vida afetiva que vai brotar dentro dele, né? Que vai ser criada dentro dele. Então, à medida em que esse nosso sistema vai sendo criado, né? Chega um momento em que o bebezinho, ele começa a, de fato, ter um pouco mais de controle sobre isso, né? Ele começa a registrar, né? Que, de fato, ele tá com raiva, que, de fato, ele tá com nojo, que, de fato, ele tá com medo, né? Que ele tá alegre, que ele tá triste, né? Ele começa a ter um pouco mais de acesso a essa vida afetiva. É interessante, né? Ver, né, prof, que a maioria dos sentimentos que ela tem ali no começo são de alegria, né? Por quê? Porque a gente pensa que a criança sempre ela tem aquela vibe de felicidade, de estar sempre alegre. E a gente faz o entorno da criança sempre em busca dessa felicidade da criança. Então, a gente pode ver que a própria alegria dentro do filme é uma companheira quase que inseparável da Riley, né? Durante todo o tempo. Isso. E aí, conforme ela vai crescendo, tendo as experiências de vida dela, ela vai percebendo que, não, na verdade, as outras emoções vão aparentando também, né? Vão tomando mais o controle ali. Exatamente.
Excelente. E aí é difícil separar o afeto de memórias, né, de experiência de vida. Então, por isso que isso vai criando um sistema, de fato, né? São as lembranças que marcam a nossa história, que vão ficando lá na nossa caixa registradora, né? Algumas mais conscientes, algumas inconscientes, né? Mas, de certa maneira, todas elas vêm cheias de sentimentos, emoções, né? E nesse contato com o outro, a gente vai tentando dar nome, e às vezes não é suficiente, né? E aí isso vai gerando, de fato, algumas panes no sistema, que é o que a gente vai ver, né, que acontece ao longo do filme também, né? E é interessante, assim, que conforme as experiências que vão tendo, algumas... uma emoção toma conta, né? Que nem quando a gente vê que a mãe, quem comanda é a tristeza. E o pai é a raiva. Então, como no começo do filme fala que as memórias de base, elas formam a personalidade, né? Então... Quem comanda ali vem das memórias de base, né? Acredito que, acho que, pelo que eu entendi, a maior parte de memórias de base, que é aquela uma que fica dentro do tubinho ali, vão... Então, por exemplo, se eu tenho maior memória de base assim, eu vou ter tal no comando, pelo que eu entendi. Então, vai moldando a personalidade conforme aquilo que a pessoa vai vivendo ao longo do tempo, né? Isso. A gente vai criando o nosso estilo também próprio. Alguns mais nostálgicos, né? De repente é a tristeza que tá no comando, né? Alguns mais enfurecidos, mais ativos, mais enérgicos. Talvez a raiva esteja no comando, Exatamente. Né? E dá pra ver que quando... Mais pro final do filme, isso também, que no comecinho a gente vê a alegria tomando quase sempre conta, ou tirando um pouco do pessoal de lado para poder comandar, e no final cada um meio que tem o seu espaço, né? Então cada um ganha o seu espaço naquele momento, que é depois da, digamos assim, que começa a adolescência, né, dela, então as emoções elas vão tomando o espaço próprio, quando antigamente a alegria ela tinha mais controle de tudo também, né? E por que a alegria tem esse espaço inicial, né? Porque de fato o bebezinho ele tá diante de experiências muito prazerosas, né? Com certeza. Então os registros dele tem mesmo um cunho de bastante prazer, de bastante intensidade, que a gente chama de pulsão de vida, né? O bebezinho, ele é bastante movido mesmo, né? Pela pulsão de vida, até porque ele precisa sobreviver, né? E aí ele precisa se situar nesse mundo que ele ainda não entendeu como é, né? E por isso que ele precisa de um outro para poder fazer isso. E, de fato, essa alegria toma o controle, né? A pulsão de vida toma o controle porque ela é fundamental ali para aquele bebê, né? Agora, não dá para excluir também os outros elementos que vão chegando, né? Então, o bebezinho, ele vai ter angústia, né? Ele vai ter esse processo da agressividade, ele vai ter descargas de raiva, de nojo, né? Então, isso vai vindo ao longo das experiências dele com o outro, né? A alegria não quer que ninguém tome o comando, né? Ela quer ficar ali, né? Movendo a situação toda, né? Sempre, né? Mas ela vai ter que baixar a bola dela. Exatamente. Aprender que um pouquinho de cada ali faz... Que constitui a personalidade e o ser humano, né? A vida não é só alegrias. Isso, a vida só não, prazeres, não são né? Só, né? Então, assim, é interessante que tem uma frase que eu até anotei, que a tristeza fala, que eu me senti muito, porque eu sou muito chorona. Mas a tristeza, ela fala assim... ela começa a chorar e aí a alegria, não chora, não. E a tristeza fala, chorar faz eu me acalmar e suportar o peso dos meus problemas. Porque faz parte, né, professora, assim, a vida é cheia de altos e baixos. Tem o ecocardiograma, para quem já fez exame, eu aprendi isso faz pouco tempo e eu falo para todo mundo, que o ecocardiograma, então, quando o seu coração tá normal, quando a sua vida, você tem vida, então ele vai para baixo e para cima, para baixo e para cima, para baixo e para cima. E quando tá uma linha reta, não tem vida. Então, a vida é assim, né? Então, e aí, às vezes, a gente confunde a tristeza com algo realmente, assim, muito... Como eu posso dizer? Muito profundo. Então, como diferenciar, professora? Uma tristeza comum que a gente sente da vida, dos fatos, dos acontecimentos, das frustrações, da tristeza boa, né? boa. Não, essa é, no caso, assim, da normalidade. A gente não pode falar normalidade. Mas eu digo no sentido, assim, do que todo mundo sente, daquilo que pode ser maléfico pro nosso psiquismo, pra nossa saúde, entendeu? Por exemplo, aí, sintomas depressivos, né? Um exemplo. Sim. Eu vejo que esse filme, ele nos coloca também nessa situação, né? De tentar garantir às crianças essa alegria, esse prazer a todo custo, né? Essas perfeições que a gente vive tentando garantir na nossa própria vida e na vida também das crianças que estão aí, né?
Então, isso faz parte do nosso tempo, né? O nosso contexto tem se movido muito nisso, né? Uma vida baseada em prazeres, né? Sim. Então, busque os seus próprios prazeres, pague alto preço por isso, né? E faça isso com seus filhos, não os frustre, né? Então, a gente tem um pouco desse complicador, né? E aí, esse filme vem dizer que a tristeza é um elemento importante, né? E que ela está, de fato, né? E que talvez ela precisa ser melhor traduzida, melhor acolhida, né? E talvez nem isso a gente tem feito, né? Com a gente, com as nossas crianças, né? Porque não tem espaço para tristeza, né? Então, acho que advertir sobre isso, né? Sobre a importância desse sentimento, é também tentar fazer essa diferenciação, né? Até que ponto eu vou observar as crianças ou até nós adultos, né? Até que ponto isso é uma tristeza comum, ok, né? E até que ponto eu já tenho um quadro patológico nisso, né? Eu acho que o filme também nos adverte nesse sentido, né? Não é toda tristeza que é entendida como algo patológico, né? Não é todo quadro, né, de apatia, de repente, de fraqueza, de desânimo, que é entendido como algo patológico, né? Qual é o nosso tino, assim, para avaliar e para observar? É aquilo que incomoda muito o sujeito, né? Se a partir de um momento ele está se sentindo já muito imerso nessa situação, né? Já é uma coisa que atrapalha a vida dele, profissional, pessoal, a funcionalidade, né? E se ele está percebendo uma inadequação social, né? E outras referências ali, né? Um prejuízo físico, né? Aí é hora de buscar ajuda. Né? Aí, ou nessa criança, né, que a gente está observando, ou nesse adulto que está se auto-observando, né? Eu acho que daí é o sinal, né? Qual é o prejuízo que está trazendo isso, né? Há quanto tempo essa pessoa está assim, né? Então, isso que norteia a nossa avaliação. Não, é uma tristeza, é uma criança que está triste, né? Porque na escola está apresentando certos comportamentos, né? E aí, vamos investigar. Bom, a criança tem passado por algumas perdas, a criança passou por uma pandemia, né? Como todo mundo passou, e isso, claro, afetou todo o nosso sistema, nossa torre de controle foi toda afetada, né? Então, tudo isso vamos avaliar, né? Vamos olhar quanto tempo ela está assim, qual é o contexto disso, ela está assim só na escola ou ela também tem manifestações em casa, em quais ambientes isso aparece, né? E se é um adulto, em quais ambientes você tem se sentido assim? Isso é frequente, isso é intenso, isso traz prejuízos? Então, essa é a nossa medida, assim, né? Para uma avaliação. E aí, é claro que, assim, enquanto psicólogos, a gente faz uma avaliação mais completa mesmo, né? Então, a gente tem testes, tem entrevistas, tem algumas sessões que vão nos ajudar a fazer esse mapeamento. É um sentimento comum, suportável, que ele pode atravessar, ou é alguma coisa que tem que intervir? Exatamente. Né? E é muito interessante ver que o filme mostra que não existe um sentimento ruim ou um sentimento melhor. São todos sentimentos e eles têm que ser utilizados e eles são exibidos na maneira certa e no momento correto. Então, o nojo e o medo são reguladores para que a gente possa tomar cuidado com algumas coisas, né? Eu não posso tocar ali porque ou é nojento ou me dá medo. Por exemplo, a raiva, ela vem para entrar como um regulador de que se a gente vê algo que não está certo também, a gente tome coragem, tome uma atitude de achar que aquilo é errado, né? Então, a raiva também nos dá esse sentimento de justiça, né? E a alegria e a tristeza fazendo esse contrapeso, né? De que alguns momentos eles têm que ser regados com alegria, né? Para poder nos ajustar no dia a dia. E também a tristeza para poder abraçar, né? Igual a Gabi falou, é aquele momento em que a gente tem que ter a tristeza para poder chorar e poder alinhar o nosso emocional, né? E o quanto é importante também esse processo interno nas relações, né? Isso vai aparecendo com a Riley, né? E tanto a formação desses sentimentos, dessas emoções, dos afetos dentro dela, vem pelas relações com o outro, né? E a forma como esses sentimentos também se manifestam, esses afetos, né? Também é regulado pelas relações. Né? Então, a gente percebe num determinado ponto do filme que ela tá muito, né, desanimada, ela tá muito arrasada com toda essa mudança e as relações dela mudam. Né? Então, isso também é um termômetro, né? Sim, sim. Então, essas emoções, elas nos ajudam nas relações, né? E quando a gente tem algum prejuízo, né? Provavelmente isso vai refletir também nas relações, com certeza. Né? Então, não dá para considerar o ser humano como alguma coisa que é constituído, assim, muito isoladamente, né? Toda essa vida afetiva vem pelas relações, né? E aparece nas relações e reflete nas relações. E as relações também ajudam no tratamento, inclusive.
né? Então, a Riley vai lá, por exemplo, no time do hóquei lá, que ela queria, né? Mas aí ela chega lá, ela fica meio inadequada, né? Chega na escola, ela também se sente um pouco inadequada, né? E aí, de repente, nesses ambientes, poderia ser ambientes favoráveis para trazê-la, né? Para uma vida afetiva mais agradável, mais tranquila, mais inserida, né? Exatamente. Então, a gente percebe que a vida interna dela reflete fora e o fora também impacta, né? E aí ela vai ficando nesse jogo o tempo todo, né? Sem saber o que fazer, né? E também tem toda a questão da pré-adolescência, né? Isso, que as coisas ótimo. vão começando e aí a alegria tenta controlar a tristeza pra colocar ela ali dentro do círculo, mas aí ela não sabe o que tá acontecendo. É isso que ela fala, eu não sei o que aconteceu, eu só queria tocar na lembrança, enfim. E é realmente, né? Às vezes os pré-adolescentes e pré-adolescentes e adolescentes, eles não conseguem, né? Gerir tudo isso e vira esse choque, assim, de emoções e cada uma tá no controle ali, todo mundo quer estar no controle ao mesmo tempo não tá, e fica nesse... Então, tem também essa questão biológica que eu acho que o filme quis trazer por isso também, né, que tem essa confusão de muita coisa ao mesmo tempo, e aí a mudança dela, e que poderia ser favorável, mas não é, mas aí acontece várias coisas, que isso também, trazendo, além dos adolescentes, questão hormonal, mas também da idade adulta. Então, é muita coisa ao mesmo tempo, a gente não consegue organizar, e aí acaba ficando um pouco perdido, e sentindo coisas que a gente talvez não tenha sentido antes. Então, a gente tem que valorizar as nossas emoções. Eu acho que esse filme trouxe muito isso, né, tá tudo bem eu sentir isso agora, depois tá tudo bem eu sentir isso agora, a minha emoção é válida, né? Ele valida todos os tipos de emoção. E a gente vê também que o filme traz, junto com isso, de você validar todas essas emoções quando ela não se entende, ela não acha a emoção certa para colocar. Porque parando para pensar numa cabeça normal, digamos assim... Se é que existe. Se a gente tá falando, a gente falando fora do filme, esse regulador de emoção dela, a raiva no momento errado, o nojo no momento errado, digamos, o medo no momento errado, ele pode muito e vai sempre dificultar a pessoa nas interações sociais, né? Então, a gente vê a Riley indo pra escola, quando a tristeza e a alegria, elas saem da parte do controle, né? Então, quando elas saem de lá de dentro, fica quem? Fica o medo, a raiva e o nojo. E a gente vê os acontecimentos do filme ficando meio malucos, porque uma hora era pra ela estar feliz e ela estoura, não tem o que fazer, né? E é muito interessante ver isso, porque a gente vê a importância do papel do psicólogo dentro desse momento. Porque as crianças também, elas chegam numa fase em que elas não vão entender esses sentimentos, não vão entender as emoções dela. E esse é o papel do psicólogo, é ajudar a colocar os pingos nos is. É falar, olha, isso aqui é interessante, mas um pouco menos disso daqui também. E aí é onde a gente vê que o filme, ele retrata essa importância da pessoa se entender os sentimentos que ela tem também. E quando não entender, partiu terapia. Partiu terapia. Isso, uma terapia ajuda muito nesse sentido, né? De te colocar diante do seu mundo interno, né? De falar mesmo dessas emoções. Não no sentido de adequar tudo, colocar tudo dentro de cabines, né? Fazer tudo muito perfeitinho. Mas entender o próprio funcionamento daquela pessoa, daquela criança, né? Como é que ela funciona? E quais emoções a gente tem ali? E por que não, né? O que tem de tão inadequado, né? Então, acho que não é nem no sentido... E aí a gente volta, né, professora, pra parte da psicanálise, eu acho, né? Da gente ter a barreira do recalque, de não deixar sair algumas emoções, alguns sentimentos. E aí, quando sai, a gente se sente culpado por isso, né? Então, às vezes, a gente explode com alguém, mas sem querer. E aí, quando viu, já era. A psicanálise diz que essa torre de comando, ela é bagunçada mesmo, né? E que ela é desconhecida mesmo. Então, o filme pode ser muito compreendido também por esse viés. Porque a Riley não sabe o que tá acontecendo lá dentro, né? Ela não tem ciência nenhuma, ela reage, né? E a torre de comando, ela só vai, né? E, de fato, no nosso sistema inconsciente é bem isso, né? O processamento tá todo lá e a gente tá vivendo, seguindo, né? E tem muita coisa, de fato, que a gente experimenta. E não sabe que emoção não sabe dar nome para algo, não sabe dizer o que você tá sentindo, né? Porque a gente é desconhecido da nossa própria casa, né? Então, ali também tem
essa problematização, né? Além disso, né, eles falam dos sonhos, eu acho essa parte bárbara, né? Eles fazem aquele... da abstração também. que faz aquele atravessamento, assim, que vira tudo diferente. Falo, gente, isso é muito psicanalítico. Exatamente, que na hora que passa pela banheira sai tudo bagunçado. Isso mesmo, excelente. A gente sabe que a Prof. Julice, né, nossa, inclusive, é a homenageada dessa noite. Porque os alunos vão saber por quê, né? A Prof. Julice usa muito esse filme. E maravilhosamente, inclusive, né? Porque, de fato, dá pra perceber muitas coisas desse sistema neurológico, né? Mas a gente se atreve e fala de algumas outras coisas, das outras abordagens, por que não? Né? Parte 2 da análise divertidamente, vem a professora Juliana. Isso, Exatamente. logo breve ela estará com a gente. Mas eu queria também dizer algumas coisas sobre essa pré-adolescência, né, que a gente está falando aqui, né? O que acontece no sistema, né, na torre de comando? De fato, uma confusão. Né? Então, tem toda a alteração biológica, né? Tem toda a alteração física, de mudança de corpo, tem toda a alteração social, porque daí esse sujeito não se sente mais pertencente àquela infância, mas também não sabe como se localizar. Então, é um momento de muita mudança junto e de muita dificuldade para poder assimilar tudo isso, né? Uma coisa que eu acho bem interessante também é quando aquelas ilhas vão caindo, né? É muito adolescência aquilo, né? Cai tudo na adolescência. A confiança, Cai né? tudo. É a ilha da família, é a ilha do humor, é a ilha do rock, é a ilha da diversão, cai tudo. E aí o sistema vai entrando em pane, né? E de fato, né, pra gente que passou pela adolescência e pra todo mundo que ainda vai passar, né, vai experimentar isso em maior grau ou em menor grau, vai perceber que tem coisas caindo, que tem ideais sendo deixados, que a família já não é mais a mesma, né? A família mudou tão radicalmente? Não, mas aquele sujeito mudou em relação a esses outros, né? Então, é todo o processo dele que tá em amadurecimento e tá num desenvolvimento, num avançar, mas que é muito confuso e difícil de administrar. Né? Existe até uma proposta de que eles iam fazer, né? A Riley adolescente e tal. Não sei se vão lançar ainda, né? Esse Divertidamente 2, mas esperamos que sim, né? Pra gente continuar. Professora Julice fazendo mais. Mais aulas da Prof. Julice. Mas, de fato, eu acho que é bem representativo também, né? Essas coisas em queda, essa inadequação que ela sente, a própria tristeza que vem junto com essa adolescência, né? Tem um autor, que é o Erik Erikson, ele fala da moratória, que é como se o adolescente começasse a morar dentro dele. Então, de fato, ele tá naquele menos é mais. Porque ele precisa de muita energia para gerir tudo isso. Então, ele fica lá, às vezes fica no quarto, né? Ele não quer falar com ninguém, ele não quer fazer nada, né? Como avaliar se isso é uma tristeza dentro do nosso sistema ou se isso já é um quadro, né, patológico, preocupante e tal? Observe, né? Observe o seu adolescente, observe ao redor, né? Se talvez isso possa ser algo, né, a ser tratado, investigado melhor, né? Mas em muitos casos não é, né? É um processo natural de economia de energia, porque tem muita coisa em queda, tem muita coisa para administrar, então vamos esperar, vamos dar um tempo. Vamos com calma. Exatamente, dá pra ver que o próprio filme, ele simula todos esses processos e eles têm que ser feitos com calma. A gente tem, por exemplo, a hora do trem do pensamento, que quando ela vai dormir, o trem para, porque não é tão necessário que essas sinapses estejam acontecendo. E a gente vê que o corpo da Riley, ele tem essa continuação, né? Então, ela tá passando por um momento, ela tá tendo uma dificuldade dentro da sala de aula, então alguns preceitos básicos, eles vão sendo tomados de forma diferente, né? E a gente vê a questão da memória também sendo trocada de lugar, o que já não é tão interessante, que ela não pode usar, principalmente as memórias que são mais ligadas a Minnesota, que seria a terra natal dela. Algumas memórias, elas vão embora porque ela sabe que naquele momento ela não vai ter, outras ela pega e retoma com mais fervor, né? Pra tentar ainda guardar um resquício do que foi aquele momento, porque ela tá passando por um momento de tristeza, porque ela saiu do lugar onde ela achava confortável, saiu do time dela, então ela tá conhecendo outras coisas, mas ela quer viver um pouquinho daquele passado também. Então a gente vê que todos esses processos da adolescência, de ver que não é mais uma criança, né? Não tá mais, não é aquele só felicidade, mas que ela tem que fazer as escolhas dela, que ela vai agora, ela vai sozinha agora pra escola, por exemplo, tem essas mudanças no dia dela, então dá pra ver que tem todo, dentro do próprio corpo dela, dentro da própria mente dela, ela tem toda essa mudança de perspectiva, né? E tem também a questão de que quando é pré-adolescente, adolescente, a gente não é nenhuma coisa, nem adulto, nem nada. Nem nada. Aí, os pais também... Nem nada é ótimo. A gente não é nada, né?
No nada. É o livro do Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, começa assim, no nada. Eu acho que essa é a vida do adolescente. Exatamente. No nada. Isso aí. E aí, os pais também, a presença desses pais. Tem horas que eles estão ali no chameguinho, brincando, da macaquice, e aí isso é infantilizado, né? Se a gente pensar que ela vai virar adulta e vai cair as ilhas. Exatamente. Mas em outros momentos, ela tem que entender. Tipo assim, que ela se mudou, que agora é uma cidade nova, né? Que o pai tá no telefone, enfim. Que vai ter pizza de brócolis, a pizza do que é. Brócolis. Chinesa, né? É muito bom, eu adoro. Pizza de brócolis é bom. Só se for com bacon. Vai lá. Melhor pizza. Foi brócolis com bacon. E realmente, o que a Gabi falou é super isso. Tem esses momentos, né? E que ela tem que entender e essas ilhas caem por terra. O que ela achava que era bonitinho, legal, vai ser isso aí pro resto da vida. Não vai ser isso pro resto da vida. E eu acho assim, que a vida toda não falou dos pais, das ilhas dos pais, mas acho que com o tempo as ilhas vão caindo, outras vão construindo e a gente vai nesse processo também de entendimento, né? Porque conforme... Claro que tem coisas que a gente não muda, né? Por exemplo, família a gente não escolhe. Mas assim... Com o tempo, as ilhas vão se mudando, né? Então, por exemplo, eu vou me casar, minha família vou ter uma outra família, vai ser a minha família, Exatamente. de fato, entende? Vai ter uma segunda ilha da família, Exato, por exemplo. vou ter um anexo. Um anexo. Anexo. Sim. Casa da mãe, anexo. Por bastante tempo ainda vai ser sua casa, ainda vai errar, né? Eu vou em casa, não é mais minha casa, como assim, né? Todas essas mudanças, esses rituais de passagem, vamos dizer assim, né? Adolescência, né? Essa maturidade de construir uma outra família, de ter um outro lugar, sei lá, de morar sozinho, de fazer faculdade. Então, todas essas passagens, elas envolvem lutos, né? E os lutos são cheios de tristeza, de fato, né? O luto é o processo de uma tristeza bem profunda, né? O Freud falou bastante sobre isso no texto dele, Luto e Melancolia. Ele diz que a gente para de investir naquele objeto, e daí é como se essa energia que a gente investia lá ficou sem lugar. E agora, eu vou colocar essa energia onde? Né? Então, todas essas passagens envolvem os lutos, né? E os lutos... Tem, de fato, tristezas, coisas a reconstruir, né? Coisas a refazer, coisas que eu vou ter que criar para encontrar um jeito de viver, talvez sem aquela ilha. Talvez emoções novas, né? Talvez emoções novas. Vou investir nisso também, novas relações, em novas emoções. Vou reconhecer coisas novas dentro de mim também, né? Porque a adolescência também faz isso, né? Além da criação de novos lugares, de novas possibilidades, também aparecem novos reconhecimentos, né? Nossa, é verdade, eu gostava disso, eu não sabia, né? Desde criança eu gostava disso, depois eu parei de gostar disso e agora gosto disso ainda, né? Ou, nossa, eu gosto disso, quando criança eu odiava isso, né? Então, construir e reconstruir, de repente reconhecer coisas que já estavam lá e que vêm de novo, né? Então, não é um processo fácil, né? É um processo que vai exigir, de fato, né? Encarar a tristeza, encarar a raiva, encarar o nojo, né? E não vai ser só processo de alegria, né? Mas a passagem, ela aponta para um outro caminho, né? Para novas possibilidades. Então, é nisso que a gente vai investindo, né? Nós, psicólogos, é isso que a gente vai investindo também nos nossos pacientes, nos nossos clientes, né? Apostando nessas possibilidades que estão por vir, né? Olha, o momento de tristeza vai existir, de fato, né? Não dá pra gente arrancar isso da pessoa, né? Venha pra minha terapia que eu vou acabar com a tristeza, né? Não dá, a tristeza tá lá, ela mora aqui dentro, né? Ela é um processo nosso. Então, vamos ver o que há de possibilidades, né? Depois de atravessar esse processo, né? Depois que essa tristeza der uma abrandada. Eu acho que é por aí. Show de bola, prof. E parando para pensar um pouco sobre esses sentimentos, essas emoções, nos livros de princípios básicos que a gente lê bastante, a gente fala também sobre mais duas emoções, mais dois sentimentos que seriam a surpresa e também o desprezo. E a gente não vê muito sobre isso no filme e é importante ver qual que é o momento que isso entra. Se ela entra no que seria essa pré-adolescência, onde que entra, ou qual que é o momento, assim, que esses dois sentimentos, que também são importantes, eles se apresentam. Eu acho que a surpresa, ela tá diante de todo o desenvolvimento, né? Eu acho que ela tá nessa coisa da descoberta, né? Nessa coisa da curiosidade, né? E o bebezinho já tem muito isso, né? O desenvolvimento, ele é muito pautado nisso, né? Nas reações e nessa possibilidade de se surpreender, de querer avançar, de descobrir uma coisa. Às vezes um objeto que é super simples e você mostra pra criança e explica o que é. Nossa, que demais! Sim. Parece que ela descobriu, né? Ela foi em Marte e voltou, né? Então, acho que tem que ter o espaço para isso também, para esse sentimento, né? E a gente também não pode perder essa capacidade, né, de se surpreender com as coisas.
O Lacan falava muito isso para os psicanalistas, né? Certo. Não percam a capacidade de se surpreender. Porque as pessoas têm histórias fantásticas, maravilhosas, né? Então a gente começa talvez desde bebezinho nessa curiosidade, que é o que nos ajuda a avançar, e ao mesmo tempo a gente ainda não pode perder, né? Esse tipo de reação, de emoção, de sentimento, porque é isso que nos move, né? Exatamente. Há muitas coisas, né? Os nossos projetos, inclusive, né? As nossas relações, a gente precisa... Principalmente nas relações, Principalmente, a gente precisa estar... abertos às surpresas, né? As surpresas boas e, de repente, as surpresas que podem vir com as consequências das coisas, né? Ah, mas eu não quero criar expectativa, eu não quero me surpreender, eu não quero nada. Eu quero ficar aqui paradinho. Porque é muito arriscado, né? Mas eu acho que não tem como, né? Às vezes tem pessoas que encontram um jeito de ficar bem paradinho, assim, pra não se surpreender. Aí você pergunta pra pessoa, mas não pode acontecer uma coisa boa? Ah, mas e se? Né? E se? Não quero me surpreender com o ruim, né? Mas, poxa, se for uma consequência ruim, vamos enfrentar isso, vamos ver o que dá pra fazer, né? Mas é uma aposta que se faz, né? Precisa querer se surpreender, né? Entender também que não é perfeito, né? A vida não é perfeita, então... Não serão só surpresas bonitinhas e maravilhosas, né? A gente vai ser surpreendido pela vida, né? Naquele ecocardiograma, né? Naquela intensidade. Às vezes ok, às vezes baixo, né? Nas jogadas da vida, o que pode acontecer, né? E o desprezo, eu acho que fala um pouco dessa indiferença, né? Quando a gente já abandona aquele objeto e aí, já se torna indiferente, né? A própria alegria, ela utiliza bastante do desprezo perto dos outros sentimentos. Será que a gente despreza totalmente, professora? Será que não tem algo que nos faz desprezar e, ao mesmo tempo, eu desprezo porque aquilo me causa... Mas, tipo assim, eu desprezo, mas eu não lembro, mas aquilo... Entende? Sim. Se te causa algo, você ainda não desprezou. Exatamente. É isso que eu queria dizer. Não está 100% Isso não é desprezo. Não. O Freud diz no texto dele das pulsões que existem 3 modalidades. O amor, o ódio e a indiferença. Eu associaria, agora pensando, né, o desprezo à indiferença. Então, a indiferença não tem nem amor e nem ódio. É indiferente, né? Agora, você é indiferente pra mim, mas eu tô aqui odiando. Não é indiferente. Né? Alguma coisa tem. A indiferença é como um vazio de afeto mesmo. É um esvaziamento do afeto com aquilo, né? Então, pode acontecer, né? Mas, não é só quando a gente não reconhece, né? Não, eu não conheço a fulana, indiferente pra mim. Mas se alguma coisa te cutucou, né? Já não é indiferença. A indiferença é esse esvaziamento mesmo. Não tem amor, não tem ódio. Só o nada, né? Então, no nada. Então, é um pouco mais radical, assim. É um afeto, né? É uma reação um pouco mais radical. Já ouvi isso também, né? Nesse sentido, assim, não, pra mim indiferente. E, de fato, indiferente porque não tinha nenhum afeto ligado a isso, né? Nenhum outro afeto. Então, é bom a gente fazer sempre essa avaliação, né? Às vezes a gente diz que muitas coisas são indiferentes pra nós e talvez não são. É isso aí. Exatamente. Então, prof, a gente quer agradecer a sua presença. Que gostoso. Foi uma delícia. Tá bem, o próximo filme. Deixem aí sugestões de filmes para que a gente possa avaliar. Se esse vídeo chegar a 10 mil curtidas, não, a aí gente a gente não vai vai fazer nada. Vamos com calma. Não, se Deus quiser vai dar certo. Não, mas aí, é sério, deixem aí filmes... Não deixem filmes muito difíceis, tipo assim, Marvel, que daí a gente fala alguma coisa e aqueles super fãs vêm e falam assim, vocês estão errados. Não. Mas a gente pode avaliar também, não tem problema. Só estejam preparados, tá bem? Exatamente. Não é fácil. A professora disse essa semana na aula que psicanálise como que é? Que depois você ficou preocupada? Que era... Não lembro. Não lembro. Não lembro, não fiz. Recalquei, vixe, que é isso? Que eram de desordem. Não era? Alguma coisa assim? Tá, que é um ambiente de privação. Isso, de privação, desordem, nananana. Então, se preparem pra desordem. Exatamente. Tô brincando, se tudo der certo uma participação surpresa aqui dos bastidores nunca aconteceu, né, gente? Olha só, participação surpresa nos bastidores. Só um recadinho pra vocês. Se vocês quiserem deixar alguma indicação de filme pra fazer análise, pode ser música, série também. Isso. Manda lá no direct do nosso Instagram. Eu vou deixar aqui de novo o QR Code pra vocês poderem estar lá olhando, comunicando com a gente, acompanhando. E é só isso, minha participação mesmo. Beijo. Isso aí, gente.
Já o recado tá dado, é só vocês entrarem no QR Code, deixarem tudo que vocês precisam perguntar lá, e indicação e tudo mais. E se tudo der certo, na nossa próxima análise de filme, a gente vai tentar, quem sabe, já convidados trazer especiais. Exatamente. Além da professora Maria Helena. A professora Julice, para continuar, porque esse filme aí, ele tem pano pra manga. A gente falou bastante da parte psicanalítica da coisa, né? Mas um pouquinho a gente tem que falar bastante das memórias também. Algo que é bem tratado dentro do filme, é muito interessante. Exato. E eu acho que... Pergunta surpresa! Ah, verdade. Sempre temos pergunta Tinha surpresa. esquecido Tchan, isso. tchan, tchan. Indiferente para mim. Brincadeira. Vou responder. Já estou preparada para tudo. Já estou preparada para me surpreender com a pergunta surpresa. Exatamente. Professora, neste momento, hoje, neste dia, quem está no comando? Olha. Eita. Neste momento agora é o medo. Momento. Neste momento agora é o medo. Tô Pode ser o brincando. medo. Tô brincando. Não precisa ser daqueles lá, pode ser outros. Podem ser outros? Podem ser outros. Ó, eu acho que pro nosso podcast hoje, né, pela forma como tudo aconteceu, né, eu acho que o sentimento é da surpresa mesmo, Surpresa. né? Eu acho que é surpreender-se. Eu acho que é ele que tá no comando hoje. Até porque a gente falou aqui no início, né? Vamos seguindo, né? Vamos ver o que vai brotando, o que vai fluindo, né? E eu acho que esse podcast tem muito disso também, né? É mesmo. Você vir para associar, para pensar junto e falar livremente, Sim. né? E o pessoal que tá ouvindo aí também, né? Fazer as suas associações. Sites. Então eu acho que eu tô com esse afeto aí borbulhando, né? Show de bola. Surpreenda-se, né? E vir aqui é sempre uma delícia, né? Quero também deixar um recado para os profissionais da psicologia e outras áreas. Querem vir aqui no podcast, né? Manda um direct pra gente, quem sabe, né? Pense em algum tema, né? Alguma coisa que você tem questionado, discutido, estudado, Isso quem aí. sabe, né? Show de Temos bola. também possibilidades, né? Para Exato. convidados. Sempre temos possibilidades. Isso, e divulguem aí, né? Manda pros coleguinhas, manda pros aluninhos, pros amiguinhos, né? Pra gente poder também alcançar aí esses ouvintes pra analisarem um pouco, né? Pra olhar um pouco pra si, também pra olhar um pouco pra Pra se surpreender. se surpreender, quem sabe? É isso aí. Prof, suas redes sociais, onde te encontra? Me encontrem aqui no Instagram. Fico aqui. 2, 3 vezes na semana estou por aqui, né? As minhas redes sociais é Maria Helena Touro Belucchi, né? Show de bola. Estou lá Nome no enorme. Instagram. É um nome enorme, com peso enorme, que a gente podia falar Isso disso aí, no ó. próximo Verdade, podcast. sobre nomes. As marcas dos nomes. Eu adoro nomes, né? Primeira atividade com os meus alunos é história de do seu nome, exatamente. né? Gosto muito de ouvir sobre isso, inclusive. A gente mas traz uma pessoa com nome diferente. isso mesmo, já tem várias para indicar, inclusive. Mas me sigam lá nas redes, também mandem, né, os recadinhos, as devolutivas pra gente ter um feedback aí. Legal. Show de bola. Pra me encontrar, Davi Santos também no Instagram. Gabriele Camacho com 2 L's e... E é isso aí, pessoal. E fim do episódio de hoje do Subjetivando Podcast. A gente pede pra você seguir a gente nas nossas redes sociais, na rede social aqui do próprio Subjetivando. E também se inscrever no canal, deixar os comentários lá, assistir todos os vídeos em sequência, porque é muito importante assistir em sequência. Mas se você não puder assistir em sequência também, assiste o que você quiser. É isso aí. Manda pra todos os amigos da família. E é isso, um beijo e até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Um beijo, galera. mais. Uhul!